Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online do governo do estado do Maranhão. Hoje em dia, todos nós fomos impostos a um novo desafio. Portanto, o ensino online não é apenas mais uma opção ou um complemento. Na verdade, é uma obrigação a que todos nós, educadores, temos que aprender. Eu sou Marcos Freire e serei seu mediador nessa nova jornada. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, hoje no Brasil nós temos 420 milhões de dispositivos que se dividem entre smartphone, computadores e tablets. Isso dá uma média de 2 dispositivos digitais por habitante. É natural que hoje todos saibam usar redes sociais como Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter. Porém, o ensino online tem seus próprios desafios, seus próprios métodos. E é importante que o professor, de forma organizada, crie uma metodologia para aplicar. É natural que surjam muitas dúvidas para o professor que quer ensinar online, como, por exemplo, que conexão tem que ter para eu conseguir formular um bom vídeo, postar uma atividade, qual as ferramentas eu posso usar, existem ferramentas gratuitas, como é que eu crio uma videoconferência. E a partir daqui, nesse curso, a gente vai dividir, a gente vai conhecer essas diversas plataformas. É um curso bem prático, de forma bem objetiva. Nós vamos ver, por exemplo, como fazer uma conferência no Google Hangouts. Nós vamos ver como, por exemplo, usar algumas ferramentas para aferir frequência dos alunos, certo? Vamos trabalhar como mensurar resultados, vamos ver como trabalhar com fóruns, com quiz. Nós vamos trabalhar como complemento também algumas redes sociais, como usar o Instagram, o WhatsApp, como ferramentas de auxílio, né, nessas plataformas. Nós vamos ver as vantagens do curso online, que é, por exemplo, romper fronteiras. Você pode ministrar essas aulas de onde você estiver, o ambiente é mais dinâmico. Nós vamos dividir esse curso em 8 módulos. A cada módulo nós vamos ver uma ferramenta diferente, certo? E o objetivo desse curso é ele ser bem prático. A cada término de módulo, a ideia é que você já saiba praticar e já possa aplicar com seus alunos. Espero que seja proveitosa a nossa experiência. Se tiver com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum. Bons estudos e boa prática. Eu sou o professor Marcos Freire e esse é o segundo módulo do curso Aprendendo a Ensinar Online. Não esqueça de acessar dentro da nossa plataforma o material de apoio para essa aula. Qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco através dos fóruns ou ainda mandar um e-mail. O Google Classroom é uma ferramenta gratuita, tá? Que ajuda os professores a organizar as tarefas num ambiente colaborativo para melhorar a comunicação. Então, é uma ferramenta que você tem à disposição para trabalhar o ensino online, tá? Tanto para trabalhar somente o ensino online, tá? Você pode ter um curso somente online, mas também funciona como ferramenta para você complementar o ensino presencial, ok? A ideia, o objetivo do Google Classroom é tornar um ambiente mais produtivo, colaborativo e relevante. É uma ferramenta simples, de fácil uso, que vai ajudar os professores a gerenciar as atividades. Os professores podem criar turma, distribuir tarefa, dar notas, enviar feedbacks e tudo isso em uma única plataforma, tudo isso concentrado em um único lugar. Tá ok? A ideia do Google Classroom é justamente que a gente vai ser o foco desse curso, é tornar a disponibilidade desse ensino online, tá? Onde professores e alunos vão poder fazer essa colaboração. O professor pode enviar uma atividade avaliativa, o aluno recebe no e-mail, é notificado no aplicativo, a gente vai abordar o aplicativo também, vai abordar o envio de e-mail, o envio de atividade, criar turma, tudo isso vai ser abordado neste curso, tá? Uma das coisas básicas que o Google Classroom trabalha é com a ideia de turmas, tá? Aqui nós vemos aqui a ideia de turma dentro do Google Classroom, que simula muito bem um ambiente real presencial. Turma 101, turma 102, turma 103. Tá? Vamos falar aqui sobre 2 abordagens básicas na criação de turma, que podem variar de acordo com a logística aplicada na escola. Tá? Uma primeira abordagem é essa que eu já mostro aqui para vocês, tá? Onde as turmas do Google Sala de Aula
elas simulam as turmas físicas na escola. Então, para cada turma na escola, eu vou ter uma turma virtual no Google Sala de Aula. Por isso eu botei aí turma 101, 102, 103, 104, 201, 202, tá? Cada turma simulando de fato uma turma que existe fisicamente na minha escola, tá? É uma abordagem apropriada para turmas de ensino médio, fundamental, médio técnico, médio regular, tá? Esse tipo de abordagem, eu criar uma turma específica para cada turma que existe fisicamente na minha sala de aula. Uma segunda abordagem, tá? É eu criar as turmas já colocando o componente, a disciplina. Por exemplo, 101 português, 101 física, 101 matemática, 101 inglês e fazer a mesma coisa para as outras turmas. 102 matemática, 102 química, 102 física. Qual é a melhor? Aí vai depender muito da logística da sua escola. Eu recomendo aquela primeira abordagem lá, essa aqui, onde eu tenho as primeiras turmas para ensino fundamental e médio, tá? Porque eu tenho muitos componentes. Então pode ser complicado gerenciar a quantidade de turma que vai se multiplicar pela quantidade de componentes. Porque para cada turma ela vai se multiplicar por quantos componentes existem naquela turma. 101 física, 101 português, 101 matemática e por aí vai. A mesma coisa para 102, a mesma coisa para 103 e a mesma coisa para cada turma. Então pode ficar complicado gerenciar isso. Pode ficar complicado também para o aluno. Ele está em várias turmas ao mesmo tempo, tá? Nessa primeira abordagem, onde eu tenho uma turma correspondente, né, a cada turma física que eu tenho na minha escola, né, dentro dessas turmas eu tenho tópicos, tá? Esses tópicos que na verdade, né, são os meus componentes. No Google Sala de Aula eu não tenho essa ideia de componentes. Então a gente abstrai isso através de tópicos, que corresponde aos meus componentes, as minhas disciplinas, física, português, matemática, química, ok? Então é uma maneira interessante de trabalhar, onde eu crio apenas uma turma e cada turma dentro eu posso disponibilizar atividades, aula dividida em tópicos, que são as minhas disciplinas, tá? E aí eu consigo simular, né, no ambiente virtual o que acontece no mundo real, no mundo presencial, onde eu tenho a turma e uma turma tem as várias disciplinas, tá? Nessa segunda abordagem, onde cada turma eu já estou especificando a disciplina, pode ser útil, por exemplo, para curso preparatório, cursos profissionalizantes, onde eu tenho poucas disciplinas ou poucos componentes, tá? Então pode ser útil. De repente eu crio uma turma e já boto específico lá o componente a ser trabalhado, tá? Aí vai depender muito também como você está aplicando a logística das suas aulas online. Eu particularmente recomendo a primeira abordagem para ensino médio, fundamental e regular, tá? E a segunda abordagem para cursos mais profissionalizantes ou cursos preparatórios, tá? E você também pode mesclar as duas. De repente eu crio as turmas aqui 101, 102, 103, tá? E para algumas disciplinas específicas, eu posso criar uma turma específica, por exemplo, 101 Enem, certo? Então eu separo todas os tópicos de Enem relacionado ao Enem numa turma específica, 101 Enem, 101 intensivão, certo? 101 laboratório, tá? Você pode fazer isso, você pode criar as turmas que correspondem às suas turmas físicas na sua escola, mas hora e outra para um componente específico você cria uma turma específica, tá? 101 laboratório de química, por exemplo, 101 aulão Enem, certo? E as demais disciplinas da BNCC são trabalhadas dentro de uma turma através de tópicos. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.
Nessa videoaula nós vamos aprender como criar as turmas no Google Classroom, tá? Informações adicionais você encontra lá no material complementar deste módulo, tá? Lá eu vou disponibilizar esse link aqui, classroom.google.com, para você ter acesso à plataforma, tá? Você também pode ter esse link aqui no próprio Google, na pesquisa do Google, você digita lá Google Classroom ou Google Sala de Aula, ok? E lá no material complementar eu estou disponibilizando também outros materiais, outras informações adicionais, tá? Alguns e-books, por exemplo. Vamos abordar aqui nessa videoaula uma maneira específica de criar turma. Esse módulo vai estar dividido em várias aulas, tá? Então cada aula eu vou abordar uma maneira diferente de criar turma, tá? Que muito vai depender da logística que você vai criar na sua escola, tá? Então aqui eu vou abordar uma maneira, numa outra aula eu vou abordar de outra maneira para criar turma. Nessa primeira abordagem, que eu acho inclusive a mais interessante, a gente cria uma turma no Google Sala de Aula que corresponde a uma turma na sua escola, tá? Por exemplo, eu venho aqui no sinal de mais, tá? Clico aqui, ó, criar turma. Ele vai surgir essa janela aqui. Nós vamos ter uma videoaula específica para configurar a ferramenta do G Suite para educação, tá? Isso a gente vai abordar isso aí numa outra aula. Vou clicar aqui, li e aceitar. Clico aqui em continuar e boto minha turma. Tá, nesse exemplo aqui, então nós vamos criar uma turma no Google Sala de Aula que corresponde a uma turma fisicamente na sua escola. Eu boto aqui 101, ok? Posso categorizar por sessão, assunto, sala, isso aqui nós não vamos utilizar, né? Porque a gente está usando aqui uma sala, botando o mesmo nome da sala de aula, aqui o nome da turma, que corresponde à sua sala de aula. Por exemplo, a turma 101 corresponde à turma 101. Então, acho que se faz desnecessário, tá? Então, aqui eu vou clicar em criar. Veja, então eu estou criando uma turma no Google que corresponde à minha turma fisicamente na minha escola, ok? Vou clicar aqui em criar. Aguardo um pouquinho enquanto o Google configura a conta da turma, certo? Vamos lá, esperar o Google. Ok, ele criou a turma. Tá? Turma 101. Bem que eu posso carregar um tema, tá? Selecionar um tema turma, que é a capa aqui da turma aqui, ó. Bota aqui. Ele permite aqui uns temas por área. Como na minha turma é uma turma genérica, onde eu não estou especificando nesse momento a disciplina, então fica mais prudente eu escolher um tema mais genérico. Bota aqui. Ó, turma 101. Posso também carregar uma foto do meu computador. Ó, aí eu vou aqui em selecionar uma foto do computador e vou dentro do meu computador procurar por uma imagem que vai ser o tema da minha turma, tá? Se eu quiser alterar alguma coisa, eu clico aqui, ó, no canto superior direito, tá? Clico aqui, posso alterar a turma, por exemplo, não, essa aqui é a turma 102, na verdade, tá? E depois clico em guardar. Se eu quiser cancelar, eu cancelo aqui, tá? Guardo a informação, atualizo aqui, em guardar. Pronto, turma 102. Se eu quiser, eu posso voltar lá para a visão geral das turmas. Clico aqui e vou em turmas. Ó, 102. Vamos criar uma outra turma só para a gente solidificar o conhecimento. Clico aqui em criar. Criar turma. Aceito aqui. Boto aqui turma 103, por exemplo. Clico aqui em criar. Aguardo um pouco enquanto o Google configura minha sala de aula. Turma 103. Ok, posso aqui alterar o tema novamente, ó. Selecionar tema, vamos botar um outro tema aqui. Vou botar esse outro tema aqui. Clico aqui em selecionar o tema da turma. Ok, tema selecionado, tá? Vamos novamente voltar para a visualização da turma. Clico aqui, ó, turmas. Ok. Vou aqui, vamos criar a turma agora 102, 103, 104. Ó, eu posso também, ó, movimentar, basta clicar, ordenar as turmas, tá? Basta eu clico sobre a turma, seguro com o mouse e vou ordenando, ó. Bota 102 na frente, atrás da 103. Ok, ó. De novo, ó, seleciono a turma, seguro com o mouse direito e arrasto para fazer essa ordenação. Vamos aqui criar a turma 101, né? Para a gente poder fazer essa ordenação. Clico aqui. Criar turma, concordo aqui, continuar, 101, vou clicar aqui em criar.
Aguardo um pouco enquanto o Google configura a turma. Pronto, vamos alterar o tema, selecionar tema, usar esse tema aqui agora. Vou clicar aqui em selecionar tema da turma. Ok, ele alterou. Vou voltar para minha visualização da turma. Vou em turmas. Ó, 101, 102, 103. Se eu quiser ordenar, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Então, pessoal, para criar turma é isso. Nos próximos vídeos nós vamos ver como adicionar alunos na turma, como adicionar material, como adicionar professor, tá? E no segundo vídeo desse módulo nós vamos também aprender a criar turmas de uma outra maneira, tá? Que nós vamos especificar a disciplina. Nessa abordagem aqui, você veja que eu não boto a disciplina na turma, 101, 102, 103. Dentro da turma é que eu vou criar tópicos. Lá no material complementar tem um fluxograma exemplificando essa abordagem, as duas abordagens. A abordagem A, que eu estou chamando aqui, que é criar só a turma, e uma segunda abordagem B, que é criar turma com componente, que vai estar no nosso próximo vídeo aula. Tá certo, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. No vídeo anterior, nós aprendemos como criar turma. Tá? Uma turma que corresponde à turma física na minha escola, 101, 102, 103. Nessa videoaula aqui, nós vamos aprender uma maneira diferente, onde na turma eu já digo a disciplina. Dependendo da logística que você está utilizando com a sua escola, pode ser mais interessante essa abordagem. Tá? Eu vou explicar lá no material complementar, vai ter o desenho desse fluxograma, e a gente também tem o nosso primeiro vídeo desse módulo, a gente está explicando também melhor a diferença dessas duas abordagens, tá? Então vamos aqui como é que eu vou criar essa turma. É da mesma maneira do vídeo anterior, clico aqui em mais, clico aqui em criar turma, aceito isso aqui, nós vamos ter uma videoaula específica para trabalhar com o G Suite, tá? Para como configurar, clico aqui em continuar, boto aqui 101 e boto o componente física, por exemplo, tá? E clico aqui em criar. Ó, então estou dizendo que na turma 101 eu já estou especificando o componente também. Então, obviamente, eu vou ter que ter para cada turma, eu vou ter que ter os componentes trabalhados naquela turma. Por exemplo, então na base nacional comum são 13 componentes, então eu vou ter 13 turmas para cada turma física da minha escola. Eu posso até especificar que o assunto separar aqui também. Então, na turma 101 física, o assunto, obviamente, é física, tá? E a sala corresponde à sala 101. Clico aqui em criar. Aguardo o Google configurar a minha turma. Posso selecionar um tema aqui. Ó. Ok, certo? Volto aqui para a minha visualização de turmas. Clico aqui no maisinho novamente. Criar turma. Concordo aqui. Continuar. Crio para outro componente. 102, por exemplo, matemática. Qual é o assunto? Matemática. Isso aqui não é obrigatório, tá? Dando só uma sugestão. Qual é a sala? 102 que eu botei aqui. Então 102 matemática, tá? Clico aqui em criar. Aguardo um pouco. Posso aqui selecionar um tema aqui. Vamos pegar algum tema realmente de matemática, ó. Seleciona tema. Vou aqui em matemática e ciências.
Ó, vamos pegar esse tema aqui. Não, vamos usar esse primeiro aqui, acho que tem mais a ver, né? Ó, clique sobre o tema. Vou aqui no botão embaixo aqui selecionar o tema da turma. Ok, certo? Turma criada. Posso aqui na abordagem aqui para ver as turmas novamente aqui. Ó, 102, 101. Ó, posso aqui movimentar a turma aqui, botar 101 na frente da 102, tá? Vamos criar aqui a 101 português, por exemplo. Novamente clico no mais aqui, vou em criar turma, aceito, 101 português, tá? Qual é o assunto? Português. Qual é a turma correspondente aqui? A sala 101. Vou clicar aqui em criar. Aguardo o Google configurar minha conta. Certo? Vou carregar um tema aqui de português e história. Na área de português e história. Seleciono, vamos selecionar esse aqui, por exemplo. Ó, seleciono o tema, clico no botão selecionar o tema da turma. Pronto. Vou clicar aqui para voltar para as turmas. Ó, canto superior aqui na esquerda aqui. Ó, clico aqui em turmas. Pronto. Se eu quiser aqui, eu posso aqui, ó, criar mais uma turma. Posso fazer a movimentação, tá? Então aqui nesse é um outro tipo de abordagem, onde eu boto aqui na turma, eu já especifico o componente. A gente viu aqui as abordagens. Qual é a melhor? Tá? Você pode acompanhar lá no primeiro vídeo desse módulo aqui. Lá eu vou explicar, tá? As duas, como você decidir entre a melhor abordagem. Você cria uma turma e dentro da turma você divide as disciplinas em tópicos, ou se já na turma você já especifica a disciplina. Ok? Então, por esse vídeo é isso. Até o nosso próximo vídeo aula. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do governo do estado do Maranhão. Eu sou Isabela Gontijo, sou professora de Filosofia Aplicada há 15 anos e esse é o primeiro módulo do curso de Gestão Socioemocional frente a crises e inseguranças. A primeira coisa que nós vamos fazer no nosso primeiro módulo é um exercício de imaginação. Eu gostaria que vocês imaginassem ou relembrassem o momento de um início de uma crise, seja no presente momento, em algum momento da vida de vocês, e como é que nós reagimos diante da crise. Então, naquele momento da mudança, onde tem tudo é uma novidade, o que a gente começa a sentir? Algumas pessoas vão sentir desespero, outras medo, angústia, tristeza, raiva, e tem aqueles ainda que acabam simplesmente ignorando e fingindo que nada está acontecendo, e tem aqueles otimistas que não param de pensar na possibilidade de dar tudo certo mesmo e que esteja ignorando as situações mais racionais. Então, quando esse primeiro impacto passa, logo as pessoas começam a pensar em novas formas de poder solucionar essa situação de crise, que afinal de contas é um problema. Então, vou atrás de técnicas, de novos processos para solucionar essa situação. Só que mesmo assim, pode acontecer, diante de uma crise mais grave, que as pessoas não consigam reagir tão rapidamente a essa situação. E mantenha aquele mesmo estado inicial de angústias ou euforias durante um longo tempo. Então, nessa hora é que o papel do gestor daquela equipe vai ser fundamental,
porque é ele que vai dar a tônica do comportamento da equipe. De uma certa forma, o gestor ele tem uma característica de liderança e de centro unificador daquele grupo. Então, a forma como ele vai reagir, a forma como ele vai se comportar e como comunicar mesmo com as pessoas vai dar a tônica do comportamento diante da crise, tá certo? Então, o que eu queria colocar para vocês é que a gente muitas vezes corre um certo risco. E o risco é o quê? Que diante de momentos de crise, o nosso risco é focar muito na busca de soluções técnicas e operações e se esquecer que existe o fator principal aí, que é o ser humano que vai executar essas soluções técnicas. E se ele não estiver bem, não tem tecnologia, não tem processo que resolva a situação. Então, eu gostaria de trazer um ponto muito importante que é uma das bases que a filosofia trabalha, que é a ideia de que todas as ações que acontecem no mundo, todas as atitudes, todos os nossos comportamentos, os nossos hábitos, eles são reflexos de uma mentalidade que nós carregamos. Mentalidade, valores, sentimentos, eles são a origem das nossas ações. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está aí assistindo esse vídeo nesse momento, certo? Imagino que esteja segurando algum aplicativo, um equipamento que tem um aplicativo, não é verdade? E acontece que você não chegou aí por um acaso. Você não chegou, começou a ver o vídeo, depois pensou, olha, rapaz, eu tô no meio de um curso. Não foi assim que aconteceu. Então, inicialmente, como é que começou? Você ficou sabendo do curso, em seguida, você sentiu uma motivação de acordo com seus interesses. E depois desses interesses é que você foi e decidiu começar o curso, sentou, pegou o equipamento e começou a trabalhar. Bom, então, uma vez que a gente entende essa relação das ideias, sentimentos e valores como sendo a fonte das nossas ações, imaginem que se nós pudermos modificar e transformar positivamente esses elementos, todas as nossas soluções, que nós já temos muitas para o mundo, vão ser viáveis. Então, qual que é a nossa proposta? Que nós precisamos aprender a fazer uma mudança de mentalidade na forma como nós lidamos com a crise. Porque as crises, elas podem ser, como muitas pessoas falam, momentos de grandes oportunidades de aprendizado. Mas o problema é que se a gente não souber se posicionar corretamente diante dessa situação, aquele momento vai nos desmontar. Então, vamos entender agora o que é uma crise, certo? A crise é um momento de dissolução de estruturas anteriores. O que isso significa? Que dentro da natureza, da vida, a gente tem momentos que estão aparentemente bons e aparentemente ruins. Por que eu digo aparentemente? Porque vai depender muito da forma como nós nos relacionamos. Ou seja, vão ter momentos em que as coisas fluem, dão certo, e tem momentos que elas se recolhem, onde elas se acabam. Vamos dizer que a gente relacione isso com o dia e a noite, o inverno e o verão. Então, vamos dizer assim, eu gosto muito de verão e não gosto de inverno. Mas imaginem que na vida não existisse mais inverno e fosse simplesmente verão. O que aconteceria com a natureza, então, nessa ocasião? Você consegue imaginar que as plantas, os animais, inicialmente estariam com toda aquela vivacidade natural do verão, mas ia diminuir a água, eles iam começar a morrer, de fato. Ou vamos dizer que a gente falasse assim, não, eu gosto mesmo é de trabalhar do dia, a noite é triste. Imagine se na nossa vida só houvesse o dia. De novo, com a noite ela é necessária para o nosso descanso, para o nosso metabolismo, para revigorar a nossa saúde. Então, é importante que haja essa dualidade na dinâmica da vida. E acontece que existem momentos de recolhimento onde o que havia no momento de expansão tem que ser dissolvido.
Só que se o que está sendo dissolvido na ocasião são aquelas coisas que nós estávamos apegados, de fato, na hora que elas se dissolvem, a gente sofre. E principalmente, se nós não estávamos preparados para isso, a gente sofre ainda mais. Então vamos entender um pouco melhor esse nosso apego às situações. Se nós não compreendemos que a vida é assim mesmo, que ela tem esses momentos de dissolução, nós começamos a construir uma imagem da vida onde tudo acontece de acordo com os meus desejos, de acordo com as minhas preferências. E quando eu perco esse momento, quando as coisas não vão do jeito que eu tinha me iludido, na verdade, porque isso é uma grande fantasia, eu sofro aquele susto, aquele baque do momento da perda. E aí é que está o segredo, porque é claro que ninguém gosta de perder alguma coisa que tinha conquistado, ninguém gosta de viver momentos de conflito, de dor e de sofrimento. Mas é muito pior você desejar uma vida achando que tudo vai fluir bem e não se preparar para esse tipo de momento. Então, esse entendimento que a vida ela é dual, que tem momentos bons e momentos ruins, e viver isso com naturalidade, aceitar com naturalidade todas as nossas perdas, é um grande fortalecedor para a gente em momentos de crise. Existe ainda um último fator que eu queria comentar com vocês, que é entender que tudo que acontece na vida tem uma causa, é uma lei de causa e efeito natural de todas as coisas. Todos os fatos vieram de uma causa e todos os fatos vão gerar um efeito. Então, se nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, é porque de fato houve uma causa. Isso não estou querendo dizer que nós fomos os geradores totais da causa, porque, por exemplo, nesse momento que o mundo está passando, essas causas vêm de instâncias muito maiores do que a nossa atuação pessoal no nosso dia a dia. Mas, ainda assim, tem alguns elementos que sim nós podemos interferir. Então, quando a gente entende que nós somos responsáveis por alguns elementos da nossa vida, nós começamos a sair de uma posição de vítima e começamos a assumir uma postura de responsabilidade. E dentro do âmbito das nossas ações, nós podemos mudar muito as nossas atitudes. Bom, agora, o que nos resta saber é por que é que nós não sabemos lidar com momentos de crise. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo módulo. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo no fórum. Bons estudos! Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Oi, eu sou Isabela Gontijo, sou professora de Filosofia Aplicada há 15 anos e esse é o segundo módulo do nosso curso de Gestão Socioemocional frente a crises e inseguranças. Bom, na aula passada nós falamos a respeito das crises, o que elas são, e as crises elas são naturais, elas fazem parte do processo cíclico de momentos desagradáveis e agradáveis da vida. Só que diante dessa questão da ciclicidade da vida, a gente fica se perguntando, sim, se isso é tão normal assim, por que eu não consigo lidar tão bem? Então, para a gente responder essa questão, eu vou logo adiantar uma ideia para vocês. O grande motivo, talvez até o principal motivo, são os nossos valores. Mas para eu poder fundamentar essa minha ideia, eu vou falar para vocês a respeito de uma das ideias básicas da filosofia, que é a ideia de que o subjetivo,
o subjetivo ele se expressa no objetivo. O que isso significa? Significa que todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, na prática, são motivadas pelas nossas ideias, sentimentos e valores. Inclusive, eu até comentei um pouquinho para vocês na última aula, no primeiro módulo, não é verdade? Então, o que isso vai representar? Que, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho, vamos dizer que eu vou construir uma cadeira. Primeiro eu penso nessa cadeira, eu me motivo para realizar essa cadeira e aí só no final das contas eu pego o material e faço a cadeira. Agora, olha como entender muito bem isso na nossa vida pode mudar todo o nosso posicionamento diante da vida, porque eu posso pensar de uma maneira invertida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu olho um acontecimento do dia a dia, eu posso entender que através daquele acontecimento eu consigo ver quais são os valores que eu possuo, que tem por trás. Então, se tem um acontecimento harmônico em que as coisas estão fluindo, isso significa que por trás eu tenho valores harmônicos. E o contrário também pode acontecer. Se eu estou vivendo um conflito, se há uma desarmonia, alguma coisa que não vai bem, significa que por trás tem um valor que não está bem, que não está em equilíbrio. Como o meu professor de filosofia fala, quando você chega de manhã e olha para o espelho e olha o reflexo no espelho e não gosta do que está vendo, você vai maquiar o espelho ou o seu próprio rosto. Não teria sentido algum maquiar o espelho, na verdade, porque o problema está na gente. Então, a mesma coisa, a vida é o espelho do que acontece dentro de nós. Então, se a gente vê alguma coisa que não vai bem na vida, a gente tinha que corrigir dentro de nós, na nossa forma de pensar, sentir e também os nossos valores. Tá certo? Bom, um outro ponto que nós podemos ver, então, é dentro da nossa vida, como é que estão os nossos valores? Entendam que os nossos valores vão modificar a forma como nós lidamos com o nosso dia a dia. Isso significa que os fatores objetivos da vida, eles não definem como nós vamos reagir a esses fatores. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que vocês estão andando e você está andando e encontrou uma foto de uma mulher velha estranha. Está jogada no meio-fio, por exemplo. Você logo vai querer varrer, enfim, jogar no lixo. E se essa foto for da sua mãe já falecida? Você vai olhar aquela foto toda jogada ali no chão, vai ficar, nossa, eu não acredito, a foto da minha mãe, vai guardar, arrumar com todo carinho. Não é assim? Porque o que acontece? O fato objetivo é uma foto de uma mulher estranha jogada no chão. Agora, como nós vamos lidar, vai depender dos laços, da relação que eu tenho com aquele fato objetivo. Então, para vocês verem como pode mudar da água para o vinho. Então, os nossos valores são o fator que determina a nossa reação diante dos acontecimentos da vida. E é por isso que a crise ou qualquer outra situação desagradável que aconteça é um fato. Mas como eu vou me posicionar diante desse fato, aí isso sim vai depender dos meus valores. Tá certo? Bom, agora seguindo, vamos entender o seguinte. Como é que são os nossos valores? Existem basicamente dois tipos de valores. Eu organizei em dois grupos para facilitar. Existem os valores egocêntricos e os valores integrados. Os valores egocêntricos são aqueles em que eu me coloco como o mais importante de tudo que está ao meu redor. Ou seja, é egocêntrico, eu sou o meio de todas as coisas. Então, eu vou até trabalhar com outras pessoas, mas usando as pessoas como meios para eu conseguir os benefícios para mim. É como aquela história, eu olho uma árvore e eu penso assim, a árvore é boa por quê? Porque ela me dá sombra, ela me dá frutos, ela deixa mais fresquinha a minha casa. Ou seja, eu não estou olhando a árvore pelo que ela é, e sim pelo que ela pode me oferecer. Então, quando eu tenho valores egocêntricos, a minha visão de mundo é bastante limitada. Eu olho as coisas só de acordo com o meu interesse. Isso significa que eu vou ignorar um mundo de outras coisas que estão fora da minha visão limitada. E isso faz com que eu comece a tomar decisões irreais, fora da necessidade, fora da realidade.
E é claro que se eu começo a agir e desconsiderando a maior parte dos fatores, eu vou começar a gerar conflitos e desarmonias. Geralmente, pessoas que vivem em função de valores egocêntricos, elas falam uma frase muito clássica, que é: eu não sei o que está acontecendo, eu faço tudo certo, mas está dando tudo errado. Já ouviram alguém comentar uma coisa desse tipo? É justamente por isso, porque ela está com uma visão muito limitada da vida, só pensando no ponto de vista dela e está ignorando tudo o que está ao redor. Mas existe um outro tipo de valor que eu vou chamar aqui para hoje com vocês de valores integrativos ou integrados. É o tipo de valor onde eu me considero como parte da natureza, eu sou parte do todo. Então, quando eu entendo que eu faço parte do todo, eu não fico olhando as coisas de acordo com o meu interesse, eu me interesso pelas coisas, eu quero ver as coisas em si. Então, quando eu conheço uma pessoa, eu não fico vendo, ela combina comigo. Eu quero conhecer aquele universo que é aquele ser humano diante de mim. Eu quero ver todas as nuances, eu gosto de penetrar na realidade, enxergar cada vez mais. É claro que eu vou cometer erros. É assim, nós somos pessoas normais, nós temos defeitos e qualidades e vamos cometer erros. Mas quando a gente tem um valor integrado, a gente procura, primeiro, a gente acaba tendo uma postura mais realista diante da vida. E por compreender mais da vida, das suas nuances, eu consigo ter uma postura mais também harmonizadora. Então, vão acontecer as crises, mas eu vou entender o porquê delas acontecerem. E ainda vai ter um terceiro fator. Quando a gente tem valores integrados, a gente consegue olhar a vida muito além dos meus limites, como eu disse para vocês. Então eu consigo olhar a vida como um todo, tanto no tempo quanto no espaço. Então é aquela coisa que a gente fala, amplie a sua visão, você não é o centro do universo. Então imagina, na sua história de vida, o que representa esse momento? Na história da humanidade, será que isso não aconteceu tantas outras vezes? Será que não dá para aprender? E é interessante que se a gente ouve as histórias de pessoas mais velhas e a gente ouve elas falando, poxa, aconteceu aquela situação horrível na minha vida, uma tragédia, mas foi aquela tragédia que me deu ferramentas para eu crescer. Por conta daquilo, eu melhorei, eu sou uma pessoa muito mais experiente, mais madura. Então, repara, uma visão mais madura de mundo e de vida. E através dessa visão, eu começo a perceber que esses movimentos de momentos difíceis e momentos fáceis, eles realmente são somente nuances, mas começa a perceber que existem coisas que importam muito mais, que são os nossos aprendizados como pessoas. Então, essa visão integrativa dá para a gente uma possibilidade muito importante na nossa vida, que é de entender a vida em profundidade. E não se afetar tanto pelas perdas, porque a gente sabe que faz parte de um ciclo natural. E aí a gente vai ter aquela conquista tão ansiada, que é o motivo de todo esse curso, que é conseguir ser feliz e se realizar e ficar bem em um momento onde as coisas não estão do jeito que eu desejo. Por quê? Porque eu entendo que a vida ela tem um fluxo, ela é natural, e eu estou muito além disso. Bom, agora, o próximo passo é o que nós vamos ver na aula seguinte, no terceiro módulo, que é como eu vou conseguir, então, desenvolver esses valores integrativos. Então, muito obrigada por me assistir até agora. Deem uma olhada aí abaixo, eu vou conversar com vocês no fórum e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!